Sexta-feira, 17 de outubro de 2014. Seja bem-vindo, a gente está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV, então fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. Reitoria da UPF recebe a visita do vice-presidente da República. O deputado eleito, Ronaldo Nogueira de Oliveira, de Carazinho, conversa hoje com a jornalista Zumara Colucci. Seminário na UPF discute o direito penal e o sistema carcerário no país. Mestrado e doutorado em letras com inscrições abertas aqui na UPF. No quadro cultural Acorde, hoje um bate-papo com o grupo Delicatessen Jazz de Porto Alegre. E ainda, como será que fica o tempo nos próximos dias? Tem também a dica de cinema para o fim de semana. Então continue conosco, porque aqui você já sabe encontrar mais conteúdo. A reitoria da UPF recebeu a visita do vice-presidente da República, Michel Temer. Em 46 anos de história, essa é a primeira vez que a UPF recebe um vice-presidente. Foi no gabinete do reitor, professor José Carlos Carles de Souza, acompanhado dos demais reitores da universidade, que a comitiva de Michel Temer, vice-presidente da República, fez uma visita de cortesia na instituição. Michel Temer veio acompanhado de deputados e lideranças políticas da região. A visita foi para aproximar o Executivo Federal da Universidade de Passo Fundo. A UPF é reconhecida em Brasília como uma instituição de significativos trabalhos para o desenvolvimento da região norte do estado, com pesquisas importantes no país nas áreas de educação, ciência e tecnologia. Na medida em que o vice-presidente ele toma conhecimento em loco de tudo aquilo que é realizado na universidade, fica mais fácil de deferir os nossos pleitos junto ao governo federal para fazermos cada vez mais trabalhos em prol da sociedade. Então eu não tenho dúvidas de que a visita dele vai produzir frutos importantes para a nossa instituição. E só para conhecimento, a legislação brasileira permite que políticos que têm cargos eletivos possam fazer campanhas sem se licenciar. Este é o caso de Michel Temer, vice-presidente da República. Foi a partir de uma pequena reunião com juristas gaúchos que surgiu a ideia de discutir, não apenas entre o judiciário, mas também com a comunidade, as questões relacionadas ao direito penal e às ciências criminais. Ontem à noite, no centro de eventos da UPF, cerca de 600 pessoas acompanharam a abertura de 3 eventos simultâneos em ciências criminais. O direito penal na atualidade e as neurociências e o direito penal foram as temáticas tratadas pelos professores doutores em direito penal da PUC de Belo Horizonte, Rogério Greco, e da Universidade Federal do Paraná, Fábio André Guarani. A gente tem visto ultimamente essas rebeliões, essas mortes que acontecem no sistema prisional. Então, na verdade, a gente tem muito ainda que crescer, muito ainda que avançar. E o Brasil tem que despertar para o sistema prisional, porque as pessoas no Brasil não têm pena de prisão perpétua, não tem pena de morte, as pessoas vão sair. Então resta a sociedade querer que elas saiam melhores ou piores, é uma questão de opção. E cabe ao governo ter uma opção, obviamente, querendo que as pessoas saiam melhores do sistema. A gente tem que discutir neurociência em direito penal. Eles, neurocientistas, estão dizendo que o homem não pode sofrer pena. Será que é verdade? Essa é a nossa questão. Como achar saídas no direito penal para que se possa sustentar a culpabilidade do ser humano e enfrentar essa afirmação neurocientífica de que nós não somos livres? O evento é uma realização da Faculdade de Direito da UPF e do Projur Mulher. A programação é composta de painéis e apresentação de trabalhos. As atividades têm a participação de pelo menos 600 estudantes e professores da Faculdade de Direito, profissionais e pesquisadores de vários estados brasileiros e do exterior. Este ano o nosso evento comemora 10 anos, então é uma alegria para a Faculdade de Direito e para a organização. E este ano vamos contar com um palestrante uruguaio que
nos orgulha muito, que é o Dr. Raul Servini, que vai falar a respeito da descriminalização das drogas e vai fazer, obviamente, um paralelo com toda a legislação e a nova legislação uruguaia, que tem sido realmente a mais vanguardista da América Latina no momento. Queria destacar que a gente vai ter amostra de pesquisa, então nós temos muitos trabalhos inscritos, que vai proporcionar um bom debate para os nossos alunos. E a gente vai agora para a Faculdade de Direito da UPF, onde o jornalista Fábio Eberhardt tem mais informações sobre estes encontros. Thaís, entre os assuntos que estão sendo discutidos neste 4º Seminário Nacional e 10º Encontro Gaúcho está o processo penal. Por isso, nós conversamos agora com o professor Gabriel Divan para saber, professor, qual é a avaliação hoje do quadro atual quando se diz respeito ao processo penal. É interessante que as pessoas, durante muito tempo, sempre tiveram uma visão um tanto romantizada da questão do direito e principalmente da questão do processo penal, que me parece ser o ramo que mais chama atenção, não de quem é da área, mas de quem é leigo. O fato é que o panorama continua bastante propenso a algumas críticas, bastante propenso a algumas mudanças que são necessárias, mas a gente percebe que já há uma possibilidade de informação maior das pessoas. Quem não trabalha na área hoje pode ter acesso a uma informação um pouco mais qualificada. Nós temos julgamentos de grande relevo no país que agora são transmitidos, são assunto, e isso transforma a questão em algo um pouco melhor de ser trabalhado. Onde se discute no Brasil a questão da maioridade, né? Hoje é 18 anos, muitos querem baixar para 16. Qual que é a avaliação da justiça, do direito quanto a essa questão? Principalmente em época de eleição, não há um candidato que não tenha alguma proposta, um tanto quanto mágica, de solução no que diz respeito aos assuntos criminais. A maioridade penal diminuindo ou não, não é necessariamente uma solução para uma gama grande de crimes que a gente tem. Assim como outras não são soluções. Tirar da cabeça das pessoas a ideia de que uma solução mágica, né, uma alavanca mágica que vai ser acionada, vai resolver a maioria dos problemas. Tá certo. Obrigado, professor, pela presença aqui no canal de notícias. Thaís, voltamos contigo. E para encerrar a série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos por Passo Fundo e região, nós conversamos hoje com o deputado federal eleito Ronaldo Nogueira de Oliveira. Quem conversa com ele é a jornalista, editora do jornal O Nacional, Zulmara Colucci. Zulmara. Bom, nós estamos recebendo então hoje aqui o deputado federal eleito, Ronaldo Nogueira, pelo PTB, com mais de 77 mil votos, não é, deputado? Em 2010, o senhor ficou na segunda suplência como deputado federal, mas a sua trajetória política, ela iniciou bem antes. Em 1992, eu fui eleito vereador em Carazinho, pelo PTB, sendo reeleito por mais 4 mandatos. Também no âmbito estadual, eu ocupei a função de diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho. Nas eleições de 2010 eu concorri a deputado federal, fiz 59 mil votos e na ocasião eu fiquei como segundo suplente. Mas o senhor assumiu o mandato, não é, deputado? Eu assumi pelo período de 37 meses. E nesse período em que nós estivemos ali em Brasília, no exercício do mandato, nós conseguimos nos estabelecer, sendo vice-líder da bancada do PTB, também fui o coordenador da bancada gaúcha, e as minhas realizações elas foram ancoradas em 3 pilares: fé, família e sociedade. O senhor também foi autor de uma CPI da telefonia na Câmara dos Deputados, é isso? O nosso trabalho voltado para a defesa do consumidor, e considerando que as empresas de telefonia no Brasil lesam o consumidor, o brasileiro paga a 2ª tarifa mais cara do mundo, foi necessário nós atuar forte nesse sentido, principalmente buscando a instalação de uma CPI para investigar as práticas realizadas no cenário nacional por 4 grupos econômicos que detêm o controle no mercado das telecomunicações e lesam o trabalhador. O Brasil paga a 2ª tarifa mais cara do mundo. E essa CPI teve algum resultado efetivo ou ainda ela está em andamento? A partir do momento que nós iniciamos essa cruzada, principalmente de conscientização, apresentamos também uma representação no Ministério Público Federal, fizemos representação no próprio CAD contra as operadoras de telefone, e o resultado foi que nós conseguimos despertar a nossa agência reguladora para que ela cumpra o seu papel. A partir dali, a Anatel
realizou algumas ações que culminou com a redução de custos, principalmente na tarifa de interconexão da telefonia celular. Nós haveremos de dar continuidade nessa ação para que o problema no todo ele seja resolvido. A sua atuação em Brasília foi em busca de beneficiar a região toda, não é? Incluindo a região de Carazinho e também de Passo Fundo. As suas emendas parlamentares no orçamento da União, elas valorizaram o que exatamente? Qual foi o valor total que beneficiou a região? A nossa região ela tem potencialidades econômicas que podem serem potencializadas a partir do investimento do setor público. Foram recursos aí na ordem de 48 milhões, onde mais de 70 municípios da nossa região foram beneficiados, principalmente no que diz respeito à potencialização nas obras de infraestrutura, a nossa agricultura, principalmente em programa de recuperação de solo para o pequeno agricultor, na área da saúde e na área da educação receberam um cuidado muito especial da nossa parte. E agora, como deputado federal eleito, então, não é? Qual vai ser a sua forma de atuação em Brasília? Nós vamos continuar atuando como trabalhista. Eu sou um estudioso do trabalhismo e o trabalhismo, através dos seus fundamentos, sem dúvida nenhuma, pode dar uma resposta para esses pilares das nossas realizações, que é fé, família e sociedade. O senhor defende também o desenvolvimento regional integrado, não é, deputado? O desenvolvimento regional integrado ele é fundamental, porque as potencialidades econômicas da nossa região, grãos, metal mecânica, prestação de serviços e bacia leiteira, poderá crescer gerando empregos. As iniciativas que venham a proporcionar investimentos em toda a cadeia produtiva desses setores, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento regional integrado trará grandeza para a nossa região. A sua intenção é ser um agente desse debate? Eu quero ser protagonista desse debate, chamando os setores da sociedade, tanto o trabalhador como o setor empreendedor, através das suas instituições de classe e também sindicais. Tá certo, deputado. Parabéns pela eleição. Muito obrigado pela sua presença aqui na UPF TV. E foi com a participação do deputado Ronaldo Nogueira que encerramos a série de entrevistas com os deputados eleitos por Passo Fundo e região. O conteúdo das entrevistas feitas aqui na UPF TV foi ao ar na Rádio UPF e impresso nas páginas do Jornal Nacional. Foram entrevistados 6 deputados estaduais e 1 federal. O último entrevistado seria o deputado federal Márcio Biolk, do PMDB de Carazinho, mas depois de vários contatos de nossa equipe, a assessoria informou que o deputado só poderia nos atender no final da próxima semana, por causa de compromissos políticos em Brasília. Esperamos ter contribuído, levando mais informação para os eleitores da região. Thaís. Depois do intervalo, as informações do tempo, a dica de cinema para o fim de semana. Também vamos falar do mestrado e doutorado em letras da UPF com inscrições abertas. E ainda no quadro cultural Acorde, hoje vamos conversar com o grupo Delicatessen Jazz de Porto Alegre. Nós já voltamos.